Olá, Ricardo Alencar da Escola Aprender. E hoje eu quero responder uma pergunta que me fazem frequentemente, que é como estudar para a prova. Como é que você deve agir durante o seu percurso como estudante? E pensando nisso, a gente vai comentar, vai apresentar algumas ideias, algumas propostas e que você pode utilizá-las da melhor forma possível, adaptando do jeito que você desejar, para que compreenda que estudar é um processo que não começa um dia antes da prova, não começa meia hora antes da prova, para você que gosta de fazer isso. Ela começa, às vezes, antes da primeira aula que você frequenta, no primeiro dia daquele ano que você vai cursar. É um processo. A batalha que ocorre, vamos pensar numa batalha que ocorre no dia da prova, você contra aquelas questões, ela não é ganha ali. Ela é ganha no treino, no campo de treinamento que você faz muito antes. É só você pensar num medalhista olímpico. Como é que ele ganha aquela medalha de ouro? Como é que ele se destaca para poder atingir aquelas velocidades, né? aquela altura, fazer aquele gol? Como é que ele faz isso? Com treino, com prática, com preparação, com estratégia, um monte de coisa anterior àquele dia que é a prova. Então, fica aí, acompanhe esse vídeo até o final e você vai compreender todo esse processo e você vai ter um monte de dicas passo a passo para entender como estudar para a prova. Tá legal? Então vamos nessa. Como a gente está acostumado a ser aluno, né, todo mundo entende o que é o processo de ser aluno, é importante que você entenda o seguinte: você não vai pensar na prova uma semana antes da prova, porque isso é o erro, primeiro erro, principal erro de todo aluno. Eu já falei em vídeos anteriores o que é ser aluno e o que é ser estudante. Você tem que ser as duas coisas. E à medida que sua vida for complexificando, você vai atingindo graus maiores, você tem que se tornar cada vez mais estudante e poucas vezes aluno. Mas aí como é que a gente vai entender o seguinte? Para ser um bom aluno, tem que entender o seguinte: aula só serve para entender. Aula só serve para entender. Não serve para mais nada além disso. Você vai lá para compreender, para entender aquele assunto. Porque é aquele assunto que vai cair na prova. Ou você já foi assistir um monte de aula e o professor cobrou na sua prova escrita um monte de coisa diferente. Não, né? Pelo amor de Deus. Se isso acontecer, por favor, converse com o professor, que ele está ficando meio trocando as bolas aí e talvez ele esteja na turma errada. Ou ele está ficando maluco mesmo. Tá? Então converse com ele direitinho, se isso acontecer. Mas não é o comum. O comum é o professor chega lá, ele vai cobrar, ele vai perguntar, ele vai fazer questões de acordo com aquilo que ele falou durante um bimestre, durante um semestre, durante o ano inteiro. E lá no Enem, nos vestibulares da vida, é isso que vão cobrar. E nos concursos também é isso que vão cobrar. Então você tem que estar ciente. Aula é para entender. E como é que a gente entende? Como é que a gente faz o processo de entendimento da aula? Primeira coisa, evite copiar tudo que o professor disser. Às vezes tem gente que grava. Pode ser importante, interessante, se você se desloca a uma distância muito grande para o seu trabalho e para o estudo, se de repente você estuda e trabalha, ou se você só estuda e fica muito tempo no ônibus, no deslocamento, em qualquer transporte público ou vai andando. Apesar que é perigoso andar na rua, né? Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte: você vai tentar resumir as palavras-chave que o professor vai escrevendo, a não ser que ele peça para você escrever, porque tem professor que gosta disso. Ele passa uma síntese lá no quadro, você escreve e ele explica. Mas na hora dele explicar, evite ficar escrevendo aquilo que ele está explicando. Por quê? Grande parte do que ele está falando está no livro, está naquele resumo. E você tem que compreender o processo daquele conceito, daquela situação, daquela disciplina. Então, evita se dispersar
e ficar copiando tudo que ele fala, porque senão você perde o fio da meada, você perde aquilo que ele está explicando. E aí outra coisa que é muito importante, amiga é muito legal, o WhatsApp é muito legal, Facebook é muito legal, mas amigo é coisa para se guardar para depois da aula. Conversas paralelas, WhatsApp, rede social, na hora que você quer compreender um assunto novo, principalmente um assunto novo, você precisa ter a máxima atenção. Estar focado, estar presente naquele momento. Então você tem que fazer um esforço consciente mesmo de prestar atenção. É por isso que às vezes tem aquela questão da turma da frente, a turma do meio, a turma do fundão que é bagunceira e lá. Tem que ter muito cuidado com isso, com esses estereótipos. Você pode estar até sentado lá atrás, mas se você prestar muita atenção no que o professor está explicando, escrever aquilo que ele recomenda para escrever, uma palavrinha ou outra, uma palavra-chave ou outra que você achou importante, não conversar, não se dispersar, ter foco, você vai compreender e você vai ter primeiro grande passo para ter provas com notas excelentes. Tá legal? Aula é para se entender, amigo é para depois da aula. Outra coisa importante, não saia com dúvida. Se você tem alguma dúvida, procure tirar com o professor, porque a dúvida pode ser um impeditivo e normalmente é para você passar para a segunda fase, que é a fase do estudante. Então, procure tirar as dúvidas que você tem com o professor. Se você não quer perguntar muito, de repente você tem muita dificuldade, espera a aula acabar, anota as suas dúvidas e passa para o professor, para de repente na aula seguinte ele voltar e retomar o assunto a partir das suas dúvidas. De repente você tem uma vergonha de ficar falando, anota durante a aula, passa para o professor, discute com os amigos, mas não fica sem tirar sua dúvida nesse momento da compreensão, do entendimento daquele conteúdo, daqueles conceitos, tá legal? Então não saia com dúvida. Outra coisa que é importantíssima, se organize, foca no que é importante. Então você tem que se perguntar, qual é a finalidade do meu estudo? É uma prova bimestral? É uma avaliação escrita? É uma avaliação oral? É um concurso? É o Enem? Você tem que ter muito claro no que é importante para aquele tipo de prova, para aquele tipo de exame. Então, se você vai agir de uma forma para as provas, para os vestibulares e para concurso. É claro que todos, sem diferença nenhuma, você precisa aprender. Tá? Você precisa aprender para utilizar aquele conceito, conteúdo, naquela disciplina, naquelas provas. Mas cada prova tem uma característica especial. Às vezes o professor tem um jeito especial de cobrar, às vezes o concurso é de um jeito diferente. Então você tem que ter uma certa malemolência, malandragem de entender como é que é aquela prova. É claro que se você aprendeu, se você estudou, você vai conseguir fazer com muito mais facilidade, aliás, com total facilidade, porque quem não sabe nada vai só chutar, vai só se dar mal. Então é importante que você compreenda um pouco também o processo que aquela prova vai ser cobrada, como é que ela vai acontecer para você. Então, e aí você precisa ser esperto, você tem que listar prioridades. O que é a prioridade? Tem que ser smart. O que é smart? É um resumo de uma técnica muito simples, que você tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser affordable, tem que ser confortável para você, tem que ser importante e tem que ter tempo para você, tem que ser relevante e tem que ter um tempo determinado. Mas eu vou resumir isso, se vocês quiserem pesquisar aí, pô, técnica SMART, que você certamente vai encontrar um vídeo, não é o foco dessa aula aqui, mas a técnica SMART é basicamente o seguinte: eu vou estudar alguma disciplina, tais conteúdos, tantas horas por dia, durante 2 meses, para fazer a prova aí a data que você vai ter aquela prova. Você tem que ser muito específico naquilo que você está querendo. Você tem que ser algo realmente que é relevante para você naquele momento. Se você é um aluno do ensino fundamental, do ensino médio, é relevante para você tirar boas notas, aprender aqueles conteúdos. E tem
tempo, de tempos em tempos tem prova. Então você consegue estabelecer essa prioridade. Ou seja, se organize, coloque calendário, coloque horário de estudo. É organização, é isso que você tem que fazer, tá? Você tem que ser esperto, tem que ser smart. E aí, com essa organização de horário de estudo, sendo específico naquilo que você vai estudar, com prazo determinado, é algo que é importante para você, não deixe acumular. Todo dia você tem aula, todo dia você estuda. Sábado e domingo, se não tiver aula e você puder estudar alguma coisa, é mais importante ainda. Por quê? Porque o nosso cérebro, e aí vem da neuroeducação, ele se transforma ao pouco. Os vídeos anteriores eu falei sobre isso, dá uma olhadinha aí nos últimos vídeos, como ser mais inteligente, como não esquecer aquilo que você estudou. E aí você vai justamente entender que quando você faz uma atividade todo dia, um pouco de cada vez, você é muito mais produtivo e eficiente do que acumular para o último dia e estudar aquele montão de matéria. Aquilo que eu disse, o pior erro do aluno é achar que o dia da prova é o dia anterior, que é o dia que ele tem que começar a estudar para a prova. Esse é o pior erro dele. Se ele todo dia, com o horário organizado, a partir das disciplinas que ele tem, estuda um pouco, perfeito. O seu cérebro vai ter tempo de modificar-se e conectar os pontos para compreender, armazenar e utilizar todo o conhecimento que você precisa. Então, nunca deixe acumular matéria. Sempre estude tudo que você viu nas suas aulas. Sempre se programe para rever todo o conteúdo e aprender todo o conteúdo que você estudou, que você compreendeu, estudou, reestudou. Tá? Vai guardando isso daí. Quanto tempo estudar? Muita gente pergunta isso. Olha, eu vou dar aquilo que aconteceu comigo como dica. Tá? Quando eu tive que estudar muito para uma escola e já estava próximo do vestibular, né? Eu estava no ensino médio, o que eu fazia normalmente? Eu sempre estudava de acordo com aquilo que eu tinha que aprender. Só que, com o tempo, o número de matérias começa a ficar um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Então, normalmente, se eu ia para a aula e frequentava 4 horas de aula, eu reservava de 3 horas e meia a 4 horas de aula para estudar todo santo dia. Então, durante o dia, eu estudava e ia para a aula em torno de 8 horas. Eu nunca fiz mais do que isso. Dificilmente, talvez em situações muito extremas, eu estudei mais do que isso. Tá? Mas foi muito pouco mesmo. Porque eu sempre tive a consciência que a prova é apenas um ponto de culminância, é um fim a todo um processo. Então, divida mais ou menos assim. Se você frequenta de 3 horas e meia a 4 horas e você tem tempo para estudar, se você não deixa acumular, pratique de 3 horas a 3 horas e meia todo o conteúdo que você viu na sua aula. Revise, estude, leia. Às vezes não precisa ler o conteúdo do livro que você tem, mas outros materiais. Tá? De repente, mas o professor não passou dever de casa. Gente, não se baseie nisso. Matéria dada é matéria estudada. Então você tem que estudar, sempre sem deixar acumular, se possível de novas fontes. Por que não? Para você assim ter mais condições de ver outras formas de explicar aquele assunto. Então você pode pegar um vídeo da internet, você pode pegar um outro livro, você pode ir na biblioteca e consultar diversos livros para você compreender melhor um assunto, outros tipos de exercícios que não só o do livro do professor, resolva todos os livros que o professor indica e mais outros. Então nunca deixe acumular e sempre esteja mais ou menos equiparado ao tempo que você frequenta de sala de aula. Tá legal? É melhor você estudar 1 hora durante 30 dias do que 30 horas em um dia, porque você não vai conseguir compreender praticamente nada, armazenar praticamente nada do assunto que você está pretendendo realizar a prova, concurso ou exame. Tá legal? Vamos lá para a próxima. Como eu estou tentando aqui desenvolver, basicamente, você precisa ter hábito de estudar. Você precisa ter sempre
em mente que, assim como você escova o dente, assim como você levanta com o mesmo pé todo dia da cama, você precisa ter o hábito de aula dada, aula estudada, sempre, sem deixar acumular. Tá legal? Bom, e aí, é sempre importante você entender o seguinte: como é uma história que acontece na sua vida, estudar é a história da sua vida. Você vai um dia lembrar que estudou para passar, para ter notas boas, para passar no vestibular, para passar no concurso e assim vai. Então, é um conto, é uma narrativa na sua vida. E essa narrativa, ela sempre vai acontecer com bons momentos e maus momentos. E essa história que ocorre na sua vida, você tem que recontar para você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Revisar sempre. Revisar sempre o conteúdo que você entendeu, que você estudou. Tá legal? Então, essa história da sua vida é esse processo que eu estou falando aqui para você. Eu espero que fique muito, muito bem colocado na sua mente. Por isso, fazer resumo é importante. Resumir todo o conteúdo, reescrever de outra forma aquilo que você viu na sala de aula, viu lá numa palestra, no curso e assim vai. Exercícios. Pratique exercícios. Todos os conteúdos têm exercícios para resolver. Por que o exercício é importante? Porque você precisa trabalhar de formas variadas aquele conteúdo, aquele conceito. E o exercício ele serve justamente para isso. Porque você pode pegar lá e de repente, o que é ilha? Ilha é uma porção de terra cercada de todos os cercada de água de todos os lados. Só que no exercício pode cobrar o seguinte: e na parte de cima tem água? Será que é uma ilha? Poxa, é um aspecto daquele conceito que você não trabalhou. E isso pode te gerar uma dúvida. E na prova, o professor, com certeza, mas é absoluta certeza, ele vai pegar essas nuances, esses conceitos, essas exceções daquele conceito. Foca nisso, foca no exercício. Resolve tipo de exercício diferente, de livro diferente, resolve de outro jeito. Entende a forma como você resolveu aquele exercício. Terminou de resolver o exercício? Como é que eu resolvi esse exercício? Eu fiz isso. E passa para o próximo. E no próximo, de repente, aquele exercício não é da mesma forma. Geralmente não é. É de forma diferente de resolver, com outro conceito, com outra técnica. A matemática é cheia disso. Você usa diversas técnicas. Chega um momento que você só vê repetição de técnicas de resolução. E também nos outros tipos de matéria. Biologia, leis, engenharia, tudo. Se você resolve uma quantidade significativa, compreendendo essa quantidade significativa de exercício, você domina de tal forma aquele conceito que qualquer coisa, qualquer pequena novidade que o professor coloca na prova, que a comissão do concurso coloca na prova, você vai conseguir se garantir. Tá legal? Então, foca em exercício que você vai se dar muito bem. Mas é para fazer perto da prova? Não, de forma alguma. Você tem que fazer desde o comecinho lá, quando o professor explicou a primeira vez aquele conceito na sua vida e entrou, por exemplo, o que é a mitocôndria. E aí você tem que trabalhar aquilo, resumir sobre mitocôndria, fazer exercício sobre mitocôndria, e aí você, depois de um tempo, isso vai internalizando, isso vai lá para o seu âmago, vai lá para dentro do seu cérebro, e aí, meu amigo, nada tira de lá. Tá legal? Botou para o HD, nada mais sai. Beleza? Mas é claro que muita gente às vezes tem problemas, né? Por exemplo, como é que você vai estudar? Você vai olhar com horário fixo ou horário flexível? Depende muito da sua rotina, tá? Eu, por exemplo, quando estudante do ensino médio e do ensino fundamental, eu tinha horário fixo. Mais ou menos fixo. Eu não vou dizer que eu tinha sempre horário fixo, porque às vezes eu não estudava, dava preguiça e tal. Mas acontecia, né? Só que aí eu tinha mais ou menos horário fixo. Eu estipulava para mim horários para estudar as disciplinas. Às vezes eu fazia o seguinte: eu repetia o horário da escola e acrescentava algo para revisar assuntos. Então, se de repente eu estudei matemática, português e inglês, quando eu ia estudar, eu estudava matemática, português e inglês. Mas às vezes eu acrescentava outra coisa que estava precisando, né? De repente poderia ter um horário ali meio flexível para você trabalhar outros aspectos para estudar. Sempre sem deixar acumular. Mas tem gente que trabalha, tem gente que tem, sei lá,
horários diferenciados. Então, você pode também ter horário flexível, que é ciclo de estudo, em que você põe uma sequência. Vamos imaginar assim, de 1 a 10. Né? Primeiro eu vou estudar matemática, depois português, depois inglês, depois geografia, depois história e assim vai. Tá legal? Então, para cada um eu estudo 1 hora, independente do que vai acontecer. Então eu estudo 1 hora de matemática, terminou, vou estudar 1 hora de português, terminou, vou estudar 1 hora de inglês, terminou, vou estudar 1 hora de geografia, até terminar o ciclo e eu volto novamente para matemática. Qualquer tipo de disciplina, se você está na faculdade, você também pode colocar esse horário em ciclos, para que você não, porventura, deu preguiça, faltou, adoeceu, não fique sem estudar nenhuma matéria, como eu já falei, não pode deixar acumular. Então você vai flexibilizando através de ciclos de estudo o seu horário. Legal? Uma técnica para aqueles que não conseguem se concentrar é chamada técnica Pomodoro. Basicamente é o seguinte, nessa técnica Pomodoro eu já falei sobre ela, mas eu vou resumir aqui. Faz o seguinte, não consigo estudar mais de 1 hora, não consigo, não tem jeito. Tá bom, faz o seguinte, estuda 20 minutos para 10. Estuda 20 minutos para 10. Estuda 20 minutos para 10. Pronto. Você vai, 50% do seu tempo, você vai estar parado e relaxando. Mas 20 minutos, total foco, concentração total. Com o tempo, você consegue aumentar isso gradativamente. Ah, mas eu não consigo 20 minutos. Tá ok. Estuda 5 minutos para 5. Estuda 5 minutos para 5. Depois, 10 minutos para 5. Depois, 15 minutos para 5. E assim você vai aumentando. Legal? Técnica Pomodoro, que é a técnica do tomate. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Vou deixar um link aqui para você, se quiser aprender um pouquinho mais. Mas basicamente é isso. Foco, relaxa, foco, relaxa, foco, relaxa, foco, relaxa. E com o tempo você vai conseguir aumentar a sua concentração para estudar. Tá legal? É garantido. Isso é garantido. Tem estudos e estudos. Foi uma coisa interessante do cara que desenvolveu essa técnica, é muito legal, tá? Processo, lembra? Na aula entende, em casa estuda com algumas regrinhas, e aí você está se aproximando da prova, revisão. Gente, a semana anterior às provas não é momento de começar a estudar, é o momento de começar a revisar. Revisão, rever. Vou ver novamente. Então, você vai começar a fazer o quê? Você vai pegar os conceitos lá do comecinho, do meio e do fim daquele período. Mas, claro que isso aqui é uma dica assim, geral, tá? Porque o certo mesmo é você rever ao longo de todo o período. Não é para deixar para rever também só no dia da prova ou na semana da prova. Eu estou dando aqui um meio termo, tá? Porque muita gente não consegue estudar e revisar. Mas se você conseguir estudar e revisar, estuda, matéria do dia, tal, revisa, estuda, revisa com mais ou menos uma programação. Mas se você não consegue isso, pode pelo menos fazer isso. Estuda bem durante o processo lá do bimestre, né, do semestre, do período que você vai se preparar para o concurso, e quando está chegando o próximo, vai só revisar. Tá? Revisar como? Usar mapa mental, fazer resumos ativos. O que é o resumo ativo? Eu vou falar sobre, vamos colocar aqui, gramática, concordância verbal. Então eu vou resumir com minhas próprias palavras, no papel, tudo aquilo que eu lembrar sobre concordância verbal, sem olhar para o caderno, sem olhar para o livro. E eu faço esse resumo. Consegui resumir? Tá. Agora eu vou olhar para o caderno e para o livro e ver o que falta. Beleza, faltou isso, isso, isso. Agora você vai de novo e resume novamente com aquilo que estava faltando. Isso é uma forma de você estudar, tá legal? Você pode fazer isso com qualquer matéria. Mapa mental, você cria um mapa mental, tá? Sobre aquele assunto. A gente fala isso no meu curso que eu tenho, como aprender melhor e mais rápido. São um método que eu vou colocando passo a passo diversas outras coisas, além do canal do YouTube, é para uma turma especial, né, que você também está aqui no link, você pode acessar. A gente fala sobre mapa mental, mas também é muito simples, você vai ligando conceitos, palavras-chave, para que você relembre ativamente ou estude ativamente os conteúdos, os conceitos, tá legal? Faça-se boas perguntas, procura se questionar sobre o assunto, por quê, quando, como,
É como você se imaginasse o professor fazendo pergunta para o aluno. Você pergunta e você responde. Então você vai no livro, no material que você tem que estudar, vai coletando algumas perguntas do assunto, terminou de coletar essas perguntas, terminou de fazer essas perguntas, você tira o livro e aí começa a tentar responder essas perguntas e tudo mais. Muito exercício, tá cheio de exercícios por aí, procura na internet, olha no livro, revê aquilo que você fez. Seja um professor de você mesmo, tá legal? O momento da revisão, e até o momento mesmo da prática de estudo, é você ser professor de si. E se você tiver muita dúvida, tiver muito problema, tá em tempo ainda porque tá no momento da revisão. Então chega lá com o professor, pergunta, marca com um colega para falar. Então seja responsável pelo sucesso que você vai ter no final, lá no dia da prova. Bom, feito todo esse processo, você trilhou um excelente caminho, fez um excelente processo para se dar muito, muito bem em qualquer prova que acontecer na sua vida. É claro que existem diversas técnicas além complementares em relação a isso, mas fazer isso que eu estou falando, passo a passo, vai te dar um diferencial, um ganho gigantesco. Acredite em mim, porque isso deu certo comigo e eu tenho certeza que vai dar certo com você. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado. Outro dia eu falo sobre o dia da prova mesmo, mas essas dicas aí já vão te ajudar bastante. É só agora você seguir, rever esse vídeo, compartilhar para quem você acha que precisa, dar aquele like para ajudar aqui no YouTube, verificar aqui os links que eu estou colocando aqui no triângulo invertido. E aí você pode finalmente começar a dar passos largos para se dar muito bem nas suas provas, nos seus vestibulares, nos seus concursos da vida. Tá legal? Até a próxima.